Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor. Sim. Beleza. Aí eu vou só desligar a gravação quando for aquela parte dos problemas, né? Eu dou meia hora para vocês fazerem, aí eu desligo. Tá? Fora isso, vai ficar gravando. Vamos lá, vou espelhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Estou esperando aqui. Ah, tá. Falta eu apresentar agora. Deixa eu apresentar aqui. Apresentar. Não, já estou apresentando. Não. Não, apresentar agora. Vocês estão vendo aí na tela? Sim. Sim. As equações, né? Equações diferenciais parciais, né? Isso. Tá bom, vamos. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então assim, a gente agora está entrando na outra parte, né? Como eu falei, a parte mais difícil aí do curso, que são as equações parciais, tá? É difícil dos dois modos, tanto para resolver na mão, tanto para resolver numericamente. Na verdade, para resolver na mão é muito difícil. Praticamente, a maioria das equações diferenciais parciais não tem solução analítica na mão, só numérica, tá? A gente vai tratar aqui as equações mais simples que existem, tá? Que são aquelas com coeficientes constantes, tá? E essas equações aí, elas se dividem em três tipos. Equações diferenciais elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Então, a gente vai tratar as três, uma de cada vez, tá? Eu vou começar pela mais fácil, que é a parabólica. Bom, só para deixar claro assim, o livro que eu estou usando aqui, ó, deixa eu ir no site aqui, ó, é esse livro aqui, tá? O do meio aqui, ó. Esse Fun Diary, tá? É o livro que eu estou usando, certo? Aí vocês podem ir acompanhando lá, por lá também. Tá, deixa eu voltar aqui, tá? Bom, vamos fazer primeiro uma revisão do que é uma equação diferencial parcial. Vamos começar com um exemplo aqui, ó. Uma das equações diferenciais parciais mais famosas que existe, né, é a equação da onda, né? Vou botar ela aqui, ó. Derivada segunda de uma função com relação a x é igual a uma constante, 1 sobre C2, derivada segunda da própria função com relação a t. No caso aqui, t seria tempo, x seria posição, né? Então, esse E aí, né, é uma função da posição e o tempo. Então, observa aqui que é muito diferente de um EDO, né? Aqui a gente tem duas variáveis independentes, é o x e o t, tá? E a dependente seria o E, né? Ou seja, a função E depende do x, depende do t, tá? Então, perceba, olha, esse 1 sobre C2 aí, ó, seria o coeficiente, ele é constante, poderia ser não constante, poderia ser uma função de x ou de t. E pior ainda, poderia ser uma função não linear, envolvendo o próprio E, por exemplo, E quadrado. Aí essa é bem complicada, né? Se ela além de ser um coeficiente não constante, se ela for não linear, praticamente ela não tem solução, tá? É só, de fato, pela via numérica. Tá? Mas voltando aqui, ó, se eu fazer uma pergunta para vocês, alguém sabe a solução dessa equação aí? Uma solução dessa equação? Tá bom? O intuito dessa atividade também É de senos e cossenos, não é? é para você fazer essa... Tem alguém aí de fora? Seno e cosseno é uma solução, perfeito, mas e seria a única solução? Ou será que tem mais? Exponencial, né? Exponenciais complexas. Exponencial complexa. Será que tem mais alguma? Então, o bacana aqui das EDPs, das equações diferenciais parciais, é que a família de soluções é muito grande. Deixa eu só fazer um comparativo aqui, ó. Por exemplo, ó, vou pegar um EDO aqui, só fazer uma comparação, para você ver que muda muita coisa. Vou dar um exemplo com um EDO aqui. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, então um EDO bem simples, ó. Derivada de y com relação a x, y é uma função de x, né?
da própria função y. Qual é a solução dessa equação diferencial ordinária? A gente tem infinitas soluções. Mas qual é a função cuja derivada dela é ela própria? É exponencial, né? Então, olha, isso aqui, ó, exponencial de x é uma solução, porque derivando y em relação a x dá o próprio y, né? Mas, eu vou até chamar aqui de y1. Isso aqui é uma solução. Ó, y2, essa aqui, ó, 4 exponencial de x é outra solução. Pode derivar e sair com relação a ele mesmo, que vai dar essa própria função. Então, você cai aqui, pessoal, numa família de soluções. Né, que é essa daqui, ou está aqui em chaves, entre chaves, ó, qualquer função do tipo uma constante exponencial de x é a solução da CDO. Então, perceba, a gente tem aqui infinitas soluções. Todas uma constante vezes exponencial de x. Tá? Fiz parênteses aí. Agora eu vou voltar para a EDO. EDP. Essa EDP aí de cima, na equação da onda, a família de soluções dela é muito maior. Alguém lembra dessa solução aí? Isso aí, pessoal, a gente vê em Física 2, tá? Lá no início do curso. Eu vou voltar aqui para baixo, né? Lá a gente vê, claro que não chega na solução, né? No segundo período é impossível, né? Mas lá é apresentado qual é a família de soluções dessa equação de onda. Alguém lembra agora? Ninguém? Só tentando lembrar aqui que a gente vê uma equação parecida em elétron. Acho Não, que é uma função. Fx menos VT, alguma coisa assim, não é? Essa aí uma hora tá boa, né? Você tá pegando aí mais ou menos, quase isso daí, né? É uma função que depende de x menos um v. X menos VT, é uma coisa assim. É exatamente isso aí, na verdade. Você chegou numa solução, né? Ó, pessoal, essa equação de onda aí, isso aí é a equação de onda unidimensional, né? Apenas em uma dimensão, apenas no x. No tempo da outra dimensão, mas aí tá pegando apenas a dimensão espacial. Veja, essa equação aí, ó, qualquer função do tipo dependente de x menos vt, qualquer uma é solução da CDT. É uma família monstruosa de soluções. Eu vou botar aqui um monte de exemplo. Vou botar aqui, exemplo 1. Exemplo 1. O próprio seno e cosseno, é a mais famosa, né? Que seria a onda plana. No caso Y não, né? De x e t igual a alguma constante, alguma amplitude, pode ser um E0, cosseno de x menos vt. Como é que sabe, pessoal? É só derivar, tá? Você vai derivar, né? Você vai derivar duas vezes com relação a x. Só olhar, tô olhando para cá, ó, olha para a EDP aqui, tá? Você vai derivar duas vezes com relação a x, vai guardar essa solução, e depois derivar duas vezes com relação ao tempo. E dividir por 1 sobre, no caso aí seria o v, né? 1 sobre v2. Isso aí vai dar igual, quer dizer que é solução, tá? Você pode fazer aí, tá? Faça esse teste aí, é bom, que você vai entendendo por que isso é solução. Tá? Eu acho que vou até fazer aqui, eu acho que a gente tem um pouco de tempo aí, tá? Pelo meu cronograma, dá para ver todo o assunto que eu pretendo dar, então, acho que vou até fazer aqui, é bem bobinho isso, mas eu vou fazer, ó. Vou começar aqui, ó. Vou derivar uma vez. Derivada de E com relação a X, ó. A derivada do cosseno dá menos o seno, né? Isso aqui vai dar E0 seno com relação a X, fica, né? Você vai derivar tudo, né? Então, seno de X menos VT e deriva o de dentro, né? Que é o argumento que chama, né? Derivada de x menos vt com relação a x dá 1. Né? Então, vai dar E0, né? Seno de x menos vt. Derivando de novo, aí eu vou derivar o resultado de cima. Derivado do seno dá cosseno. Você quer ficar E0, cosseno de x menos vt. Calma aí, derivado do cosseno tá faltando negativo ainda, pessoal. Derivado do cosseno é menos seno, né? Esqueci de botar o menos aqui. Derivado do cosseno menos seno e derivado de menos seno menos cosseno. Então, ó, derivei duas vezes. Aí eu vou guardar esse resultado aí. Agora eu vou derivar aqui do lado direito com relação ao tempo. Ó, derivada
dessa função E com relação a t, vai dar o quê, ó? Vai dar o derivado do cosseno, vai dar menos seno, né? Então, vai ficar aqui menos, vou subir um pouquinho aqui, tá? Menos E0 cosseno, seno, né? Derivado do cosseno é menos seno, né? Seno de x menos vt. E vou derivar o argumento. Agora, o argumento, né, vai dar menos v. E agora, com relação ao tempo, v é uma constante, tá? Dá isso aqui, ó, vai ficar positivo, vai ficar E0, v positivo, seno de x menos vt. Agora, eu vou derivar novamente. Derivada da segunda dessa função é com relação ao tempo. Então, vai ter um E0, vou fazer devagarzinho aqui, né? Então, E0v. Agora, eu vou derivar o seno, que vai dar cosseno. Cosseno de x menos vt. E vou derivar o argumento de novo, né? Vai ficar aí um menos v novamente. Se errar, pessoal, me corrijam, tá? Olha, compara aí agora, tá vendo, ó? Você tá provando isso aqui, ó. Você está provando que a derivada segunda dessa função com relação a x vai dar o quê? Vai dar 1 sobre v2 da derivada dessa função com relação ao tempo. Você conseguiu provar que, né? Pode juntar essas duas partes aqui, né? Isso e isso, né? Você chega nisso aqui, ó. Você prova. Quer ficar aqui um v2, ó. Esse v com esse v dá v quadrado. Quando dividir por v quadrado, cancela. Tá? Então, eu só estou mostrando isso aqui para você ver que a família de soluções é muito grande. Exemplo, ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2, ó. Vou pegar essa função aqui, ó. E de x e t igual a logaritmo de x menos vt. Pode fazer a mesma coisa, não vou fazer não, porque eu fiz aqui em casa, mas não vou fazer não, porque fica muito repetitivo, né? Mas pode fazer o mesmo cálculo, derivar com relação ao tempo, derivar com relação a x, duas vezes, comparar, que você vai ver que satisfaz a equação da onda. Outro exemplo. E de x e t igual a raiz quadrada de x menos vt. Mesma coisa, qualquer função que depende de x menos vt explicitamente é solução da equação da onda. Você percebeu que a família de soluções, pessoal, é bem grande? Algo que determina, assim, a solução de um problema específico são as condições de contorno, né? Que a gente vai, eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona isso aí. Até aí, pessoal, tá indo bem? Tudo bem? Tá claro? Sim, tudo esclarecido. Beleza. Então, acho que ficou esclarecido aí, né? Esse exemplo aí. Bom, eu acho que eu já posso começar aqui, né? Classificar as EDPs, tá? Vou fazer a classificação delas, né? Em elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Já vou começar numa delas, tá? Então, deixa eu vir aqui para baixo. Então, pessoal, deixa eu botar aqui, né? O que a gente vai estudar aqui, na verdade, eu chamei de EDP, mas não é qualquer EDP, né? O que a gente vai estudar nesse curso agora é o caso mais simples, são as EDPs lineares de segunda ordem. E esse é o assunto da prova. EDPs lineares de segunda ordem. Pessoal, a gente está interessado nessa equação aqui, ó. Vou voltar ela na forma bem geral. Uma constante A, derivada segunda de uma dada função f com relação a x, mais duas vezes uma constante b, outra constante. Aqui vem uma derivada mista, né? Derivada segunda de f com relação a x com relação a t, mais uma terceira constante, c, derivada de f segunda, né? Com relação agora a outra variável, né? outra variável, que é o tempo. Isso aqui vai ser alguma função conhecida que depende... Calma aí, pessoal. Acho que eu botei tempo aqui, eu vou botar com y, tá? Em vez de ser t, vou botar y. Vou botar como independentes x e y. Aqui é y, aqui é y. Tá? Então, aqui, ó, então esses derivados aí vai ser igual a alguma função de x, de y,
da função f, que a gente derivou, né? E das derivadas de f, com relação a x, com relação a y. Nesse caso aqui, o que vai dar complexidade da EDP nessa função g aí, tá? Ela pode ser muito complexa, né? Quanto mais complexa for ela, é o que vai dificultar a solução tanto numérica como analítica, né? Se houver essa solução analítica. Então, pessoal, essa equação aqui, ó, essa EDP aqui, que a gente está interessado em resolver, tá? Percebam que f é uma função de x e y. Nessa EDP aqui, a gente está se perguntando qual é a função de x e y, né? Que satisfaz essa equação diferencial acima, certo? Nos livros, pessoal, de cálculo numérico, muitas vezes ele vem com outra notação. Ele apresenta uma notação, eu não gosto de usar muito ela. Vou botar ela aqui, que os livros usam, mas eu não vou usar. Você vai ver assim, ó. A f de xx, tá percebendo? Ó, f de xx seria derivada segunda de f com relação a x. Mais 2b f de xy, esse xx e xy aí, né, são índices, é bem pequenininho, né, é um índice, é um subíndice. Mais c f de y igual a g, uma função g de x, de y, da própria função f, da derivada de f com relação a x, da derivada de f com relação a y. Então, você vai ver assim, ó, nos livros, né, mas eu vou usar a notação que a gente está acostumado, né, que aparece mais na física. Aqui a de cima. Vou deixar grifado, que é isso que a gente quer estudar. Soluções dessas EDPs aqui. Tá? Bom, pessoal, agora vem a classificação, né? Como é que essas EDPs são classificadas? Como eu acabei de falar agora há pouco, né? Vou botar aqui, ó, classificação. Essa classificação aí, pessoal, vai impactar bastante no tipo de abordagem numérica que a gente vai usar, né? Se ela é elíptica, vai ter uma abordagem. Se ela é parabólica, é outra. Às vezes dá a mesma abordagem, às vezes não, tá? Então, a classificação vai ser em 3 tipos, tá? Essa EDP aí será elíptica. Quando b quadrado menos ac for menor do que 0. Tá? Basicamente, esses são os coeficientes constantes que vai determinar, né, o tipo de EDP que você está lidando. Ó. Você vai pegar esse b, eleva ao quadrado, subtrai a com c, multiplicando com c, no produto de a com c. Se isso for menor que 0, essa equação aí é elíptica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui na física de uma EDP elíptica. Eu vou ter exemplo na física dos três tipos, tá? Então, um exemplo da EDP elíptica na física, equação de Laplace. Essa daqui, ó. Vou botar para cá. Laplaciano do potencial elétrico menos ρ sobre ε0. Tá? Eu lembro do Laplaciano, né? Derivada com relação a x, segunda. Eu vou botar de forma mais expandida, né? Isso aqui implica nisso, né? Ó. Derivada segunda de v com relação a x, mais derivada segunda de v com relação a y. Então, eu trabalhando em 2 dimensões, x e y. Isso aqui vai dar, segundo a eletromagnetismo, né? Vai dar menos ρ, menos densidade de carga, sobre, né, quem pagou o eletromagnetismo, né, viu essa equação aí. Menos ρ sobre ε0, tá? Então, se você for ver aí, ó, por que ela é elíptica? Porque b quadrado menos 4ac dá número negativo. Se você for reparar aí, ó, eita, isso aqui tá na frente, vou dar isso aqui. Se você for reparar aí, ó, comparar isso aqui, ó, vou comparar isso aqui com isso aqui. O B é 0, né? Porque a gente não tem esse tipo de coisa aqui, né? A derivada de uma função com relação às duas variáveis x e y. Esse termo não existe na equação de baixo, na equação do Laplace. Portanto, o B é 0, tá? Sobrou o A e o C. O A e o C, ambos são 1.
porque eu tenho derivada com relação a x, segunda, e derivada com relação a y, segunda. Com A e C são 1, né? Menos AC vai dar menos 1, que é menor que 0, portanto, cai na equação do Laplace. Na equação elíptica, no caso. Né? Cai num exemplo de equação elíptica. Tá? Bom, qualquer coisa pergunte, tá? Vou avançando. Segundo exemplo na física. Não, hoje eu vou para a equação, para outro caso, né? Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, né? Então, o segundo tipo de equação, essa aqui foi a elíptica. O segundo seria a parabólica. Tá? EDP parabólica. Aqui é quando b quadrado menos ac vale 0. Tá? Exemplo na física. A equação da propagação do calor. Que é essa daqui, ó. Derivada de uma função t de temperatura, t maiúsculo, com relação ao tempo, dá igual a algum coeficiente alfa ao quadrado, derivada segunda de t com relação à posição x. Tá? Isso aqui é a equação do calor. Ela é escrita em 3 dimensões, né? Generalizando isso aqui, ela fica assim, né? Del T, deltzão, deltzinho, né? Temperatura e tempo, igual a alfa 2, né? Laplaciano da função T. Essa função T, pessoal, ela tá... O significado dela é temperatura. Pense numa barra. Uma barra de ferro, né? Não necessariamente a barra também é uma temperatura. Em todos os pontos da barra, não necessariamente todos os pontos da barra estão na mesma temperatura. Você pode ter uma extremidade quente e uma fria. Então, em geral, isso é uma função de x, né? Então, quando a gente resolve essa equação aqui, a gente está se perguntando quem é essa função temperatura, que depende de cada posição da barra e do tempo também, né? Isso aí pode se propagar, né? Você pode pegar uma barra fria e aquecer uma extremidade. Então, você vê que essa distribuição de temperatura vai mudando com o tempo, né? A temperatura vai aumentando de uma extremidade para outra. Isso é uma coisa dinâmica, tá? Então, isso é um exemplo de equação parabólica, tá? É a equação de propagação do calor, tá? Ele é um caso, né? Pegar o b quadrado menos 4/5 vai dar 0. É só comparar com essa equação aqui grifada em cima, tá? E o terceiro e último tipo de EDP é a EDP hiperbólica. Ela acontece, né, quando b quadrado menos ac é maior do que 0, tá? E aqui é o exemplo da equação da onda. A equação da onda, que é a que eu mostrei lá em cima, eu vou repetir ela aqui. Ela é uma equação, é uma EDP hiperbólica, né? Derivada segunda de f com relação a x, ou ao tempo, não vou passar pelo tempo aqui mesmo, igual a algum coeficiente ao quadrado, pode ser 1 sobre v, né? Que aí v teria o sentido de velocidade. Derivada segunda de f com relação a x. Tá? Então, essa equação aí é hiperbólica, né? O b continua sendo 0, né? Mas aí, nesse caso aí, o a é 1 e o b é alfa quadrado, né? Fica positivo, né? Alfa quadrado sendo positivo, 1 é positivo, 1 é negativo, né? Então, fica menos 1 vezes... fica menos 1 vezes alfa quadrado. Fica alfa quadrado, que é maior que 0, né? Então, ela cai na hiperbólica. Então, aqui a gente está se perguntando, né? Quem é essa função? Tá? Pessoal, ficou claro aí a diferença das três EDPs? Parabólica, elíptica e hiperbólica.
Beleza, Su. Beleza. Tem mais algum caso além desse ou só tem essas 3 mesmo? Tipo, Para essa equação aí linear, de segunda ordem, só os 3 casos. A equação de Poisson é uma parabólica? Não, a de Poisson vai cair no caso aqui, né? Vai ser elíptica também. A equação de Poisson é quase a equação de Laplace, né? Só que em vez de ser Laplaciano de V igual a menos 1 sobre y0, seria igual a 0, né? Ela Sim. também é elíptica. Tá? é o contrário, não, Su? Deixa eu me lembrar. Eu acho que eu posso estar confundindo aqui. Eu acho que essa aqui é de... Contrário, professor. Acho que é o contrário. Mas a gente vai resolver a de Laplace, né? Vamos fazer o ρ igual a 0, né? Não hoje, porque essa equação aqui é a mais complicada das 3 numéricas, né? É engraçado, essa aqui é a equação mais fácil do ponto de vista analítico, na mão. É mais fácil, mas numericamente é mais difícil. Então, eu vou tirar para o outro. Eu acho que vou corrigir aqui, tá? Já vou corrigir aqui, que essa aqui é de Poisson. Né? Que é vira do Laplace quando o ρ é igual a 0. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, eu falei das equações. Agora, vamos ver as condições de contorno, tá? Nas EDOs, né? Equações diferenciais ordinárias, a gente geralmente tem as equações, as condições iniciais, né? Se você tem uma variável dinâmica, né? Para você conhecer ela no futuro, precisa conhecer as condições no presente. Exemplo, se usa de Newton, né? Para você conhecer o estado de uma partícula na mecânica clássica, por exemplo, para você conhecer posição e velocidade no tempo futuro, você precisa conhecer no tempo presente a posição, a velocidade e as forças que atuam na partícula, né? Se você conhece essas 3 coisas, posição da partícula hoje, velocidade da partícula hoje e as forças que atuam nela, você consegue determinar em qualquer instante do tempo futuro a posição e a velocidade. Né? Isso aí dá um sentido, ó, de condições iniciais do problema. Né? Ou do problema inicial, né? São as condições iniciais. Se você tem a condição inicial, seu problema é único, né? Existe uma solução única que vai determinar, né, o estado da partícula no futuro. Tem que ser, né? Se na mecânica clássica, estaria destruída, né? Tá. Para EDP, muda a coisa. Você pode ter tanto condições iniciais como condições de contorno, tá? O que eu estou falando aqui, ó? Pessoal, acho que eu acabei não fazendo essa sondagem, né? Acho que até porque tem pouca gente na sala. Vocês chegaram a ver soluções de EDP no curso? Soluções analíticas, no caso, né? A gente viu em física e matemática, a gente trabalhou com uma equação de onda só e equação do calor. Por Laplace a gente foi ver em eletro só. Ah, tá. Então, eu acho que mais ou menos o que eu estou pensando. Quem não fez bacharelado não viu, não, né? Licenciatura vê isso aí, não, né? O pessoal Não. que não fez física e matemática, não. Não vê, tá? Ah, mas só a equação, só vira, acho que a Ingrid tá meio bugada, mas acho que a equação de Schrödinger também a gente viu na quântica, né? Mas tudo é EDP também, né? Tá. Uhum. Então, ó, eu até vou resolver um aqui para vocês, né? O Patrick já viu, quem fez eletro vai lembrar, né? Quem não fez, vai aprender pela primeira vez. Tá? Só que antes de eu resolver ela, vamos ver o que são as condições de contorno. Então, vou criar aqui um novo tópico, né? Condições de contorno. É bom deixar claro aí, pessoal, a diferença, tá? De condição de contorno para condição inicial. Veja, o que é a condição de contorno? É mais ou menos assim, ó. Pegue eu vou rabiscar aqui, depois eu faço mais organizado, né? Pegue o plano XY, né? Um problema aqui bidimensional, né? Vamos supor que eu esteja interessado em encontrar uma função f dentro de algum contorno aqui, ó. Por exemplo, eu estou me perguntando quem é f aqui. F de xy, tá? Que satisfaz nessa região azulada, uma dada EDP. Por exemplo, Laplaciano de f igual a 0, né? Como vocês viram, as EDPs têm uma classe enorme de soluções, né? Uma família gigantesca de soluções. Só que se eu restringo o contorno, por exemplo, se eu conheço essa função nessa região vermelha, que é o contorno,
Aí eu vou ter uma solução única dentro da região, na região azul. A condição do contorno é isso, né? É o valor que a função vai ter nesse contorno vermelho. Né? Um exemplo, ó, vamos dar um exemplo prático. Ó. Um exemplo prático aí vem do eletromagnetismo, né? Ou até da parte de calor. Ó. Vou para o eletromagnetismo. Ó. Pegue uma chapa metálica com as extremidades aterradas. Se aterrou as extremidades. Ou seja, potencial elétrico, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Ou, por exemplo, deixa 0 em três partes, e aqui você bota 12 volts. Ó, tá vendo? Isso aqui é um problema de contorno. Você conhece, né, o potencial elétrico na extremidade esquerda, está aterrado, vale 0. Na direita, está aterrado, e em cima. Já embaixo, 12 volts, está ligado em alguma fonte. E você está se perguntando qual é o potencial elétrico dentro da placa. V de XY. Tá vendo? Isso aqui é um clássico problema de contorno. É um problema com questão de contorno. Tá? Que a gente sabe, em todos os pontos do contorno da região, qual é o valor da função. Tá? Um outro exemplo, com temperatura. Você pode ter um exemplo bem prático, agora em uma dimensão, uma barra de ferro, onde você pega uma extremidade e coloca na temperatura 0. Né? Por exemplo, pode ser as duas extremidades. 0 na extremidade esquerda, 0 na direita. Como é que bota a temperatura 0 fixa? Ora, bota ligado no gelo lá, né, permanentemente. Não importa o que aconteça, sempre fica inteiro igual a 0. Eu boto a distribuição inicial na barra. Por exemplo, um seno. Ou seja, mais quente no meio do que nas bordas. Um seno assim, fazendo uma função do tipo meia onda. Isso vai se propagar, né? Você deixa isso aí, vai se propagar com o tempo, e isso aí vai se distribuir de forma diferente com o tempo. Esse é um outro exemplo de problema de contorno. Você está conhecendo o valor da função na extremidade esquerda, na extremidade direita. Ficou claro aí, pessoal? Ficou sim, para mim. Então, perfeito. A gente tem aí, pessoal, dois tipos de problema de contorno. Eu dei apenas um tipo aqui, onde eu conheço a função no contorno. Mas, às vezes, você não conhece a função, e sim a derivada da função. Esse é outro tipo de problema de contorno, tá? Então, para resolver o problema, pode ser que você não saiba o valor da função no contorno, e sim a derivada dela. Aí é que tem os dois tipos, né? As condições de contorno de Dirichlet e as condições de contorno de Neumann. Tá? Eu vou deixar aqui, exemplificado aqui, os dois tipos. Vou fazer aqui uma divisão. Ó, quando eu falo de problema de Dirichlet, vou escrever aqui, vocês vão ver como é que escreve, ó. Dirichlet, né? Eu até vi aqui nas minhas anotações, meio esquisito de escrever. Assim, Dirichlet, tá? Esse é o problema quando você conhece o valor da função do contorno. Deixa eu dar um exemplo aqui em duas dimensões. Aqui é em duas dimensões, pessoal. Pode ser em 3, 4, 5, né? A quantidade de dimensões não interessa, né? Claro, tem que ser pelo menos duas. Senão não é ADP, é DO, né? Aqui a dimensão tá... Estou botando duas, mas pode ser muitas. Aí, claro, nesse contorno de dimensões, em vez de ser um contorno, né? Seria uma superfície. Uma esfera, por exemplo, uma elipsoide, no caso, né? Já se é bidimensional, vai ser uma curva fechada, tá? Então, para exemplificar, estou em duas dimensões, ó. Então, ó, aqui é um contorno C. Então, se você está se perguntando a função aqui dentro que satisfaz algum EDP, e você conhece a função no contorno, assim, f de C, esse aqui é um problema de Dirichlet, tá? Já um outro caso, se você... O outro caso é o problema de Neumann, né? Eu vou botar aqui, né? Problema de Neumann. Neumann é assim que escreve, M-A-N-N. Aí é semelhante, você vai ter algum contorno, né? Um contorno que eu vou chamar de C. Você está se perguntando qual é a função f de x, y que satisfaz algum EDP dentro da região. Nesse caso aqui é quando você conhece a derivada da função. Pode ser com relação a x,
com relação a y, ou as duas coisas. Pode ser para um lado com relação a x, para o outro lado com relação a y. Então, o que com isso aqui não é a função, não é o valor da função nesses pontos do contorno, e sim as suas derivadas. Nesse caso aqui, eu tenho o problema de Neumann. Tá? Ambos os problemas, ambos os tipos e condições de contorno aparecem na física. O Dirichlet, potencial elétrico, né? Problema do calor, e o de Neumann, eletromagnetismo. Tá? Muitas vezes a gente sabe a derivada do campo elétrico no contorno, e não o próprio campo elétrico. Nesse caso, é o problema de Neumann. Tá bom? Se você colocou del F, del X ali 2 vezes no Deixa eu função de mudar Neumann. aqui. Tem o F e o Y, tá? Ou X ou Y, ou os dois. Ah, tá. Aí, lembrando aí outra coisa, né? Eu posso ter um problema místico, né? Problema misto, né? Que ele é ao mesmo tempo de Neumann e de Dirichlet, né? Você pode ter uma parte da região onde você conhece o valor da função e a outra parte onde conhece a derivada. Aí é um problema misto, Dirichlet-Neumann, tá? Isso também, eu acho que também aparece na física, tá? Ah, pessoal, até aqui, tudo... Alguma coisa que ficou obscura? Só até agora de boa. Eu acho que a equação de Schrödinger, quando a gente resolve, a gente tem um problema misto, né? Que a gente conhece as duas coisas, né? Tipo, a derivada primeira e a função de onda num ponto, né? Como é que é? Repete aí pra mim? A equação de Schrödinger, quando a gente resolve, a gente conhece. É um problema misto, né? Que a gente conhece o psi em A e a derivada do psi também, né? Das condições de Ah, contorno. nesse caso, é um problema misto, porque você quer que seja contínuo, né? Tanto a derivada como a função, né? No caso, seria misto, Perfeito. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou resolver um problema na mão, tá? Você vê que ela é bem trabalhosa, né? Vou botar uma das equações mais simples que existe, e mesmo assim ela é um pouquinho trabalhosa, né? Eu vou resolver aqui, pessoal, um problema na física, né? Quem viu eletromagnética vai só revisar, que é o problema da eletrostática, né? Eu vou pegar uma chapa de metal, né, uma placa de metal, vai ser mais ou menos o problema que eu botei aqui para vocês, né? Vou pegar uma chapa de metal, eu vou aterrar 3 lados, e o quarto lado vou manter um potencial constante. E vou me perguntar qual é o potencial dentro. Típico exemplo aí de eletrostática, tá? Vou escrever aqui o enunciado do problema, tá? Eu vou usar as técnicas, né, comumente usadas para resolver essas LPs. Então, vamos lá. É uma placa, né? Vou enunciar aqui, né? Uma placa de metal aterrada não, são duas no caso. Bom, vai assim mesmo, né? Uma placa de metal aterrada na extremidade superior e inferior, nos lados, no caso, né? Nos lados superior e inferior, é mantida sob um potencial constante V0, né? Nos lados esquerdo e direito. Encontre o potencial no interior da placa. Essa é a pergunta, né? Esse é o que a gente quer resolver, né?
Então, eu vou desenhar aqui, vai ficar mais claro para vocês aí, ó. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu estou em 2 dimensões, tá? X e Y. E aí eu tenho uma placa, ela vai de menos B até B no eixo X. E de 0 até A no eixo Y. Aqui é 0, aqui é A. Certo? E aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Esse lado direito está no potencial V0. Por exemplo, esse tem 12 volts, 110 volts, etc. O direito está no potencial V0. O esquerdo no mesmo potencial. É uma constante conhecida. E a parte inferior, né? E superior está errado, né? Ou seja, potencial elétrico igual a 0. Né? E a pergunta aí é qual o potencial elétrico dentro da região interior dessa placa de metal, tá? Então, pessoal, assim, lá do eletromagnetismo, né, a gente tem a equação de Poisson, né? Laplaciano de V, que derivada segunda de V com relação a x, uma derivada segunda de V com relação a y. Isso aqui, ó, é menos ρ sobre ε0. Mas nesse caso aqui, ó, ρ é carga elétrica, né? Eu não tenho carga elétrica. Pelo menos não é carga elétrica líquida, né? Você pode ter átomos, né, que são formados por partículas positivas e negativas, né? Prótons e elétrons. Mas a carga líquida é 0. Então você não tem carga. Isso aqui é igual a 0. Então você cai numa equação bem simples, que é essa daqui, ó. Derivada segunda de V com relação a x, mais derivada segunda de V com relação a y, igual a 0. Então, pessoal, está bem claro aí como é o problema. Eu tenho a EDP que eu quero resolver e tenho as condições de contorno que a função deve obedecer. Então, daquela família imensa de soluções, eu vou ter apenas uma única solução, que satisfaz a EDP e as condições de contorno. Tá claro aí, pessoal? Só deixa um 2 ali embaixo, não? Do del 2, del V, del... Esquecendo. O restante aí, pessoal, que não viu o eletromag, tá claro até agora? Mais ou menos. Mas Mais por ou mim, menos. pode continuar. Tá. Pessoal, para resolver essa EDP, vou botar aqui do lado, ó, aqui embaixo, né? A técnica que você emprega aqui, né, que já foi usada muitas vezes, o pessoal viu que dá certo, é a separação de variável, tá? Você tem sua função v, que é função de x e y, e você separa isso aí em duas funções, né? Um produto de duas funções. Seria uma função x maiúsculo, né, que depende da variável x, e uma função y, que depende da variável y, tá? Isso se chama separação de variáveis. Isso aqui é uma técnica para resolver EDPs, tá? Isso é uma técnica analítica, ainda não é método numérico, né? Para não confundir as coisas. Eu ainda não estou entrando em cálculo numérico. Isso aqui são técnicas analíticas, tá? Separação de variáveis. Essa técnica nem sempre funciona. É uma daquelas técnicas que ela funciona para uma classe de DDPs, tá? Nesse caso aqui, esse caso é uma delas. É uma das classes onde essa técnica funciona, tá? Nem sempre funciona. Então tá, olha. Qual é a coisa aí, ó? Você supõe isso e chuta para que dê certo, né? E aí eu vou jogar dentro da equação para tirar novas equações e para resolver essas equações. Basicamente é isso, né? Eu jogo nela de volta, tento chegar em equações mais simples que eu consiga resolver. Então você vai jogar na equação, ó, o que que você vai ter aí, ó? Fazer bem devagar aqui, ó. Derivada segunda com relação a x de quê? Está aqui em colchetes, ó. O v agora é x, y. X de x, y de y. Mais derivada segunda com relação a y. X de x, y de y.
Isso tem que dar zero, tá? Olha, y não depende de x, né? Só x que depende de x. Então, né, isso aqui é derivada parcial, né? O y pode sair da equação, né? Porque ela não depende do x, da função, né? O derivado parcial é assim, né? Então, você vai ter aqui, ó, yzão d2x dx2. Já vou suprimir aí a dependência, tá? Y depende de y, x depende de x. Eu vou escrever assim a partir de agora. Mas, no outro termo, né, quem sai é o x. Xão, d2y, yzão, dyzinho, igual a zero. Tá? Aí aqui você faz um truque, aí um acerto, né? Divide tudo por xy, para ficar com que um termo depende apenas de x e outro termo depende apenas de y. Né? Então, eu vou dividir tudo por x e y. Quando fizer isso, né, pessoal? Bom, vou fazer devagar aqui, ó. Y sobre xy, d2x dx2, mais xão sobre xy, d2y dy2 igual a zero, né? Ó, vai cancelar o yzão do lado esquerdo. Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre xão, d2xão, dx2. Mais 1 sobre yzão, d2yzão, dy2. Igual a zero. A gente chegou num ponto aqui bem interessante, né? A gente tem um termo que depende totalmente de x, e apenas de x, que é o primeiro termo. O segundo termo depende apenas de y. E isso, né? A soma dessas duas funções tem que dar zero. Né? É um negócio bem, se você for reparar o que aconteceu aqui, ó. O primeiro termo aqui é alguma função de x. Vou usar a letra f. Qualquer função, assim, como não sei a solução, a princípio, até esse ponto, é qualquer função, não sei a solução ainda. O segundo termo depende de y, porque é outra função, então eu vou usar outra letra, vou usar um g. G de y, tá? Então você chegou a uma coisa desse tipo, ó. A soma de uma função de x com outra função de y está dando zero, ó. Mas isso aqui, a princípio, vale para todo x e y. Né? Quando é que isso aqui é verdade? Eu estou somando e dando zero, ó. Quando é que isso aqui é verdade? A única possibilidade, pessoal, é que f e g sejam constantes. Porque perceba, ó, observe, por exemplo, se f fosse uma parábola, por exemplo, x quadrado. Só um exemplo, tá? E g também fosse uma parábola, que dá y. Isso aqui não dá zero para qualquer x e y, né? Está diferente. Só dá zero quando x e y for zero. Então, perceba que a única possibilidade que existe, a única dentre todas que você imaginar na sua cabeça, é que f e g sejam uma constante. Tá? No caso, tem que ser... Se eu chamar o f de x de uma constante k, ou k quadrado, então, obviamente, o g tem que ser 1 menos k quadrado, porque a soma está dando zero. Além de ser constantes, mas a soma tem que dar zero. Então, se um vai ser 5, o outro vai ser menos 5, para que a soma dê zero. Aí, pessoal, aqui que chegou no negócio bacana, né? Que você conseguiu, então, chegar em duas EDOs. São essas aqui, ó. O f, que é 1 sobre xão, d2xão, dx2. Isso aqui é uma constante que eu não conheço por enquanto. Estou chamando de K2. O outro termo, que é a outra função, né? Que é 1 sobre yzão, d2y, dy2, vai ser menos essa constante, menos K2. Então, se você for ver aí o que resultou toda essa jogada aí, ó, você trocou uma EDP por duas EDOs. Então, você teve um ganho, porque uma EDO é 1000 vezes mais fácil do que uma EDP. Mesmo que sejam duas EDOs, mas 1000 EDO é mais fácil do que uma EDP ainda.
Então, você vai resolver a DO de cima, vai achar o x, vai resolver de baixo, vai achar o y, vai voltar lá para cima, que a função que a gente procura é o produto dessas duas, e o seu problema está resolvido, tá? Claro, assim, a gente agora tem que impor as condições de controle, senão a família de soluções é muito grande. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é impor... Até aqui, pessoal, tudo bem? Quem não viu aí isso aí ainda? Ingrid, Douglas, Cássia, Jonatas. Tudo certo. Eu já vi, professorinha Léo. Beleza, Tá professor. falando alerta também, né? Tá falando alerta, tá perfeito. Então tá. Então tá Sou a bacana aí. única perdida, professor. Você é uma que perdeu. Tá. E alguém caiu aí, né? Foi Cássia. Bom, perfeito. Mas aí você, bem devagarzinho, você vai conseguir entender. Tá. Agora vem pro pessoal, as condições de contorno, tá? Aí bom, eu acho que eu vou ter que pegar aquele desenho lá e colocar lá embaixo, que eu vou ter que olhar ele o tempo todo. Copiar isso aqui para baixo. Então, olha, bom, antes de resolver, obviamente, eu vou resolver a EDO, porque essa EDO aí, pessoal, é bem simples de resolver, ó. Vou pegar a primeira EDO. 1 sobre x, d2x dx2 igual a k2. Vou passar o x para o outro lado. d2x dx2 igual a k2x. Aí, pessoal. Derivada segunda da função está dando a própria função. Que tipo de função é a solução dessa equação? Alguém diz aí? Pode ser quem já viu, né? Quem está revisando aí, né? Senos e cossenos. Não, mas Pode ser exponencial complexa ou hiperbólica, né? pois é, porque o K2 é positivo, né? Mesmo Funções que o K2 é hiperbólicas são negativo, mas é certo, ao né? quadrado. Então, você supõe seno e cosseno hiperbólico, como o Patrick falou, ou supõe exponencial, que é o que eu vou fazer aqui. Então, vai ser alguma constante exponencial de kx, mais outra constante exponencial de menos kx. Lembra, pessoal, né? EDOs de segunda ordem tem duas soluções linearmente dependentes. Sempre são duas, ó, tá? Sempre, se for EDO de segunda ordem, tá? Nunca é uma só. A gente acha a exponencial de kx, mas tem a exponencial de menos kx também a solução, tá? Bom, aqui está resolvido. Agora vamos para outra equação, ali embaixo, né? 1 sobre y, d2y, dy2 igual a menos k2. Ó. Agora é negativo, da outra família de solução. d2y, dy2 menos k2, o próprio y. Ora, agora é negativo, né? A função que é derivada segunda negativa dela, é seno e cosseno. Normal, trigonométrico, né? Bom, deixa eu grifar aqui essas soluções, que eu vou usar bastante. Então, a outra é y de y, vai ser algum coeficiente diferente desses aí de cima. Então, c cosseno de ky mais d seno de ky. Novamente, pessoal, uma combinação linear de duas soluções linearmente dependentes, que é o seno e cosseno. Tá? Tá aí, ó. Isso aqui é a solução geral dessa EDO, LP. Agora eu vou impor as condições de contorno. Deixa eu baixar isso aqui mais. Agora o meu objetivo é impor as condições de contorno. Vou escrever aqui, ó. Condições de contorno, olha. Olhando a figura aí ao lado, ó. O que é que eu tenho que impor aí? Primeira coisa. Bom, quando y for igual a zero, a função vale zero, né? Tô olhando para cá. Vou começar olhando para aqui, ó, para baixo, ó. Quando y for zero, que é a parte de baixo, né? Quando y for zero, v é zero. Então, essa é a primeira condição do contorno. Y igual a zero implica em v igual a zero. Vou pegar o meu v, ó, não fiz ele, não armei ele ainda, né? O meu v de xy a exponencial de kx
mais b exponencial de menos kx, que multiplica, né, que é x vezes y, né, lá em cima, né, que multiplica c cosseno de ky mais d seno de ky, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o v em qualquer x, mas com y igual a zero. Eu sei que isso tem que ser zero. Então, isso aqui vai dar... A primeira parte não muda, né? Depende de x. A exponencial de kx mais b exponencial de menos kx, que multiplica, ó. Aqui eu já vou substituir, tá? Vou fazer um y igual a zero. Então, vai ficar... Cosseno de zero vale 1. Se errar, pessoal, me corrijam, tá? Às vezes eu tô meio... Tô olhando muito depois aqui. Então, cosseno de zero vale 1, então fica c. Tá bem devagarzinho, tá? C vezes 1, vou fazer aqui mais explícito, tá? C vezes 1, seno de zero vale zero, então D vezes zero. Isso aqui tem que ser zero, pessoal, olha. Eu vou passar o lado esquerdo para o lado direito, vai dar zero. Vou passar o D, bom, D vezes zero é zero. O que que eu tenho aqui, ó? Vou fazer aqui direto, tá? C vale zero. Perceber, né? Eu peguei isso aqui e joguei do lado direito. Fica zero sobre isso, dá zero. Sobrou C igual a zero, tá? Então, olha, isso é bacana, eu já eliminei uma parte essa parte aqui já não existe mais. Estou indo certo todo, né? Acho que não errei nada não. Né? Vamos lá. Então, aqui eu vou atualizar, ó. Que eu já vou eliminando as constantes e já atualizando. Então, ó, minha função, por enquanto, tá assim, ó. C vale zero, né? Então, já ficou assim, ó. A exponencial de kx mais b exponencial de menos kx vezes d seno de ky vale zero. Falta achar ainda a, b e d. Agora eu vou para a minha segunda condição de contorno. Qual é? Bom, eu posso, aqui não importa muita ordem, mas eu acho que eu vou fazer essa aqui de cima mesmo, ó. A parte de cima, tá? O potencial elétrico nesse lado aí também é zero. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Deixa eu ir baixando esse desenho, né? Porque eu sempre vou olhar ele. Opa. Eita. Vou baixar ele para cá. Então, a segunda condição do contorno, vou para cá. É que quando y for igual a A, o potencial elétrico também é zero. Tá certo? Então, vou pegar minha função, ou seja, estou dizendo aqui, V de qualquer y, qualquer x com y igual a A, que vai dar A exponencial de kx mais B exponencial de menos kx, que multiplica D seno, agora ficou sem espaço aí, né? Vou descer aqui um pouquinho. Né? Então, fica A exponencial de kx mais B exponencial de menos kx, vezes D seno de Ka, né? Porque o y vale A. Isso aqui tem que ser zero. E da minha condição de contorno. Aí, ó, vou fazer a mesma coisa, vou passar esse pro lado direito, vai zerar, né? Ficar zero sobre isso vai dar zero. Vou passar o D também pro outro lado, zero sobre D dá zero. Aí sobrou uma coisa interessante aqui, ó. Sobrou isso aqui, ó, seno de Ka igual a zero. Aí eu vou achar o K, ó, que bacana, ó. O K também é uma constante que a gente não sabia quem era. Né? Agora eu vou conhecer explicitamente quem vale esse K. Se o seno, pessoal, de qualquer ângulo vale zero, quanto é que vale o ângulo? Lembrando aí, trigonometria. Quanto é que vale KA? Linha de pi, né? Hã?
NP. 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 É, Sendo 0, né? Pi, 2pi. 2pi, 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 acho que Exatamente. 2pi. 0, pi, 2pi, 3pi, ou seja, curta que justamente, ó, 0, mais ou menos pi, mais ou menos 2pi, e assim por diante. Portanto, ó, meu K vai ser um múltiplo de π dividido por A, onde n é 0, 1, 2, 3, até infinito. N é inteiro, tá? Inteiro, inteiro, né? Olha, achei meu K, olha que bacana. Eu vou circular, ó. Já tô achando todas as constantes que eu não conhecia. Ainda falta achar lá em cima, ó, aqui, né? Ainda falta achar o A, ainda falta achar o B, ainda falta achar o D de dados. Pessoal, estão acompanhando aí? Ingrid, fala aí. Tô acompanhando. Ah, ah. Falta atualizar a função. Então, minha função. Professor, Fala. por favor, só repita novamente como que o senhor saiu da condição ali de V, de X de A, e chegou no K. Ah, aqui É, o senhor falou que passou a parte do A exponencial mais B exponencial, passei para o outro né? lado. Isso. Passei o D também, né? Tá, entendi. Ah, tá, Aí perdi sobrou. nesse meio caminho aí, Ah, mas tá. entendi agora. Entendeu, né? Pronto. Porque o D não pode ser zero, né? Se o D for zero, a solução é bem trivial. O D não pode ser zero, né? Sabemos, não conhecemos ele, mas zero não pode ser. Por enquanto não, né? A gente vai achar ele. Mas vamos lá. Olha, então, eu vou atualizar a função, né? Então, meu v de x e y vai ser um A. Então, como eu já tenho o K, olha, pô, acho que não vou fazer isso não, vai ficar muito grande aqui. Deixa lá, eu sei quem é o K, não vou botar agora não, tá? Senão vai ficar muito grande aqui. Já conhecemos o valor do K. Agora vamos para as outras condições de contorno. Posso começar com o lado direito aqui, ó. Essa parte aqui agora, ó. Vamos ver em verde, né, ó. Quando x, agora é x, for igual a b, v vale v zero. É um número conhecido. Então, vou escrever aqui, ó. Terceira condição do contorno. Quando x for igual a b, então v vale v zero. Aí eu vou pegar a equação lá de cima, né, ó. V de x vale b, ou seja, v de b para qualquer y, isso aqui vale. Aí eu vou pegar a função lá em cima, né, ó. A exponencial de kb, porque o x vale b, bzinho, mais b exponencial de menos kb, que multiplica d, seno de k y, isso vale v zero. O princípio, né, não ficou muito legal, né? Se fosse zero, era fácil aqui. Passava para o outro lado, zerava, né? Mas não é zero. Vou parar por aqui, tá? Que eu vou chegar em duas equações. A quarta condição do contorno é agora o lado esquerdo da minha placa, que também dá potencial v zero. Então, quando x for igual a menos b, o v também dá v zero. Eu vou chegar nessa equação aqui, ó. V de menos by ficar a exponencial de menos kb mais b exponencial de kb, que multiplica d seno de ky, isso vai dar v zero. Aí deu aí um sistema, pessoal. Deu um sistema de equações aí, ó. Vou botar ele aqui, tá? A primeira equação é essa de cima. Opa. Copiar, colar. Ponto. Tá aqui mais separado.
Como resolver isso, né? Eu tenho duas equações e três incógnitas, mas se você olhar um pouquinho aí, com um pouco de calma, vai ver que não é tão difícil quanto parece, ó. Porque eu tenho, esses termos aqui são todos iguais, ó, tá? Então, para a equação de cima ser verdadeira, ao mesmo tempo em que a equação de baixo também é verdadeira, quer dizer que esses dois termos aqui têm que ser iguais, tá? É lógico, né? Então, eu chego nessa equação aqui, ó. A exponencial de KB mais B exponencial de menos KB é igual a exponencial de menos KB mais B exponencial de KB. A princípio, eu tenho uma equação e duas incógnitas, mas calma, dá para resolver. Alguns dá, nem todos não. Eu vou agrupar o A com o B, tá? Deixa eu ver. Não, vou agrupar exponenciais, melhor. Então, eu vou agrupar essa exponencial, que é positiva, com essa daqui, que é positiva. Vou passar essa última exponencial para o lado esquerdo. Vai ficar... deixa eu voltar em evidência, né? Vai ficar A menos B, exponencial de KB, igual, aí, essa exponencial aqui, eu vou passar para o lado direito para agrupar com a outra. Vai ficar, de novo, né? A menos B, exponencial de menos KB. Chegou nessa equação curiosa aí, né? Posso ainda fazer mais melhor, né? O que eu posso fazer aqui? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar essa exponencial para o lado direito, tá? Vai ficar A menos B igual a menos B, que multiplica a exponencial de menos 2KB, né? Olha, pessoal, quando é que isso é verdade? É só se perguntar, né? Quando é que isso é uma verdade matemática? Se o K fosse zero, era bom. Se o K fosse zero, isso aqui iria embora, né? Exponencial de zero vale 1, iria ficar A menos B igual a menos B, né? Que é óbvio, né? Eles são iguais para qualquer valor de A e B. Então, se o K fosse zero, não ia chegar em nada novo. Né? Seria chegar em zero igual a zero, vamos dizer assim. Quer dizer, nessa equação, é zero igual a zero. Só que o K não é zero. Bom, um dos valores de K é zero, mas os outros não é, né? Então, o K não é zero, pessoal. Como é que você faz isso aí agora, se o K não é zero? Bom, assistido lá já, né, quem já viu o curso aí do Eletromag, né, sabe que se o A for B, salva a minha verdade matemática, né? Porque se o A fosse B, independente do valor de K, eu vou ter zero igual a zero, né? A menos B vai dar zero. Fica zero igual a zero vezes exponencial, que é zero. Então, aqui não tem outra escapatória, a não ser você considerar que A seja B. Eu não achei nem A nem B, mas eu cheguei no resultado que diz que eles são iguais. Isso é um avanço, porque aí, ó, eu vou atualizar a minha função, b de x, y. Então, aqui vai ser a exponencial de kx mais a, né, porque b é a, exponencial de menos kx, d seno de ky. Bom, só, né? Minha função. Aqui eu vou desenvolver um pouquinho, né? Vou botar uma evidência. Eu vou ter AD exponencial de kx mais exponencial de menos kx, seno de ky, né? A vezes desses dos constantes, né? Eu posso chamar de outra constante, vou chamar de f, que eu não usei ainda essa letra, né? E, pessoal, exponencial de kx mais exponencial de menos kx, quem lembra o que é isso? Quem pagou comigo matemática básica vai lembrar, né? O que é isso aqui, ó? Cosseno hiperbólico, não é? Isso, muito bem. Vai ser duas vezes, né? Que tem um 2 embaixo. Cosseno hiperbólico. Só que o 2 não importa muito, porque vai ficar 2 vezes f, que da outra função f', que eu posso dizer que é f, né? Tudo constante. Então, vai ficar f cosseno hiperbólico de kx seno de ky. Agora, vamos pegar o valor de k, que a gente sabe, que é nπ, né?
N pi sobre A, voltar aqui já. Eu estou quase acabando, perceba, só F que eu não conheço. Olha que bacana. Ó. Vai ficar alguma constante F que a gente precisa achar. Cosseno hiperbólico de N pi x sobre A, seno de N pi, como é que é? N pi y sobre A, né? Vou conferir aqui com minha anotação, mas eu acho que está certo. Perfeito. Chegamos onde queria. E agora, pessoal, como é que a gente acha F? Alguém lembra aí quem pagou a eletromag? Condição de ortogonalidade, né? Relação de ortogonalidade. Falei que tem memória boa aí. Relação, né? Vamos usar as condições de ortogonalidade, né, do seno, né? Basicamente, pessoal, é o seguinte, ó, a integral de 0 a 2π, né, ou de menos π a π, não lembro agora, de seno de nπy, vezes seno de nπy sobre A, né, né, isso vai dar 0 a menos que n seja igual a n'. Vamos escrever isso como, aqui não, né, na tela aqui. Ó, o Griffiths, né, que eu acabei seguindo o Griffiths para fazer esse exemplo aqui, né, o Griffiths, deixamos isso aí de truque de Fourier. Basicamente é isso, ó. Vou botar aqui, ó. Truque de Fourier. Basicamente, ele vai usar o fato de que, se eu integrar de 0 até A o seno de nπx sobre A com o seno, né, multiplicando com o seno de um outro n, ou seja, n' e x sobre A, dx, essa integral aqui vai dar zero, a menos que o n seja igual a n'. Ou seja, eu escrevo assim, né? Eu escrevo como zero, se n for diferente de n', ou, aí quando não dá zero, vai dar a sobre 2. Se n for igual a n'. Tá? A gente usa esse fato aí, pessoal, para pegar a equação de cima. E, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação, né, o V. Eu vou novamente impor uma das condições de contorno. Vou pegar lá o desenho, ó. Descendo isso aqui. Eu vou, pode ser aqui, ó. Tanto faz aí um dos lados, né? Pode ser o lado direito aqui, ó. Eu vou impor novamente essa condição de contorno aí, ó. Lado direito aí da placa, né? Ou seja, só um pouco pra cá. Aí. Pronto. Ou seja, é uma daquelas 4 condições, ou seja, quando x é igual a b, o v dá v0. E vou impor isso aí na equação, né? Nesse v aí, né? Ou seja, v de b e y, se eu fiz x igual a b, né? Isso aqui vai dar f cosseno hiperbólico de... Bom, x não, né? Tem que ser o y, né? Calma aí. Tô esquecendo de algum fato aí. É isso mesmo, só NPB. Ah, é, tá, é porque vai sobrar o x, tá certo. É porque o x é que vai sobrar, é que eu vou integrar, tá. Então, NPB sobre A, seno de NPY sobre A, então, eu fiz x igual a B, tá? Então, isso aqui tem que dar V0, tá? Até aí nada demais. Aí, qual é o truque de Fourier? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por seno de N'Πy sobre A, depois integrar. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou integrar isso aqui de 0 a f cosseno hiperbólico de nπb sobre A, seno de nπy sobre A, seno de n'πy
y sobre A de y. Bom, a variável é y, tá? Mas faz ser x ou y, nesse caso vai ser y. Isso aqui vai dar, ó, integral do lado esquerdo, vou integrar do lado direito. Então, a integral de V0, de 0 até A, seno de n' e y sobre A. dy, tá? O que eu fiz do lado esquerdo, fiz do lado direito. Então, eu posso fazer, né? Sem nenhuma ilegalidade matemática, né? Beleza. Aí, ó, aí você vai usar o truque de Fourier do lado esquerdo. Isso aqui, ó, tá? A primeira parte aqui é uma constante. Eu posso tirar da integral. Só vai sobrar os senos, tá? Isso aqui vai dar... Ah, tá. Faltou um detalhe aí, pessoal, né? Obviamente, faltou um detalhe aí, né? Não posso seguir ainda não, tá? Deixa eu só... faltou um detalhe aí muito importante. Muito, muito, muito importante. Deixa eu voltar lá para a equação. Eu ainda não posso achar o f ainda não, tá? Precisando fazer uma coisa antes. Vou pegar ele aqui. Copiar. Vou dar um parênteses, tá? Fazer a combinação linear, né, das coisas, né? Exatamente. A solução geral, eu não posso esquecer disso, senão vai dar errado aí, né? A solução geral é uma combinação linear das soluções particulares, né? Percebam que o n aí é qualquer inteiro. Então, eu vou ter que fazer uma combinação linear da solução quando o n vale 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá, pessoal? Não, zero não conta, que vai zerar a função. Nem precisa botar o zero, que vai dar zero. Sendo zero é zero. Então, pode começar somando de 1, tá? Então, ó, a solução geral vai ser uma combinação linear de todas as soluções particulares, ou seja, v de x, y, e o coeficiente f muda para cada uma dessas soluções. Então, eu vou chamar um fn, tá? Essa aqui vai ser uma somatória com n variando de 1 até infinito. Aqui o zero vai dar zero, não precisa somar. Isso aqui fica f de n cosseno hiperbólico de npx sobre A, seno de npy sobre A, tá? É a solução geral, só que a gente não sabe ainda quem é o f, quem são os f's. Agora sim que eu vou ter que fazer aquele negócio, né, que eu tinha feito aqui, não ia dar certo, tá? Eu vou pegar a condição do contorno, fazer x igual a b, depois e tem que impulsar aí f0, depois eu multiplico os dois lados pelo seno e integro, tá? Então, ó, em x igual a b, v vale v0. Então, v de p, y vai dar somatório, com n de 1 até infinito, f de n, cosseno hiperbólico de np b sobre x, sobre A, seno de np y sobre A, x igual a b, tá certo? Igual, aqui vai dar v0, tá? X igual a b. Agora, a gente vai ter a multiplicação pelo seno e a integração. Então, vai ficar a integral de 0 até A, somatório de n, 1 até infinito, fn, cosseno hiperbólico de npb sobre A, seno de npy sobre A, dy, igual a integral de 0 até A, v0, opa, faltou outro seno, né? Seno de n' e y sobre A, dy, igual a integral de 0 até A, de v0, seno de n' e y sobre A, dy. Isso quase não poderia, né? Então, olha, aí você vai usar o truque do Fourier, né? Você quer ficar somatório sai da integral, um somatório com n variando de 1 até infinito, e f de n, que é uma constante, cosseno hiperbólico de npb sobre A. Aí a multiplicação, ó, seno com seno vai dar um delta, né? Dá aquele delta lá, né? Que impõe que ele vai dizer que a integral só não é zero quando n for igual a n'. Vai ficar basicamente, cadê a... Deixa eu voltar aqui para a tela, hein? Aquela integral está aqui, ó, vai dar A sobre 2.
delta de n, n', tá? É um delta de Kronecker, que está dizendo que se n for diferente de n', isso vale zero. E do lado direito, ó, vai ser a integral do seno, tá? Eu até fiz aqui em casa, mas como não estou com paciência de fazer essa conta, vou dar a resposta. Já é a integral do seno, né? Não tem nada demais aí. Então, isso aí vai dar V0, do lado direito vai dar V0, vai dar A sobre NP, entre colchetes, 1 menos cosseno, né? Que a integral do seno vai dar cosseno, né? De N linha π, tá? Se fizer a integral, vai dar isso. Não vou fazer porque realmente eu estou quase 3,5 já. Aí você cancela o A, né? Dos dois lados aí, né? Vai dar uma cancelada aqui, né? Passando para o outro lado, vai dividir um pelo outro. Bom, obviamente, pessoal, você tem uma somatória de todos os n's, só que só um desses n's vai fazer com que, né, esse termo aí não zere, né? Que é o n igual a n'. Então, você vai ter essa equação aqui, ó. F de n', cosseno hiperbólico de n' e b sobre a. Vai ter um fator 2 aí, né? 1 sobre 2. O a cancelou. Aqui vai dar V0. Né? Opa, aqui tá errado, faltou n', né? Tem que ser n'. Então, n' sobre π, 1 menos cosseno de n' π. Tá? Aqui, ó, acabou, senhor. É só você isolar o f de n. Quem está procurando é f de n, né, pessoal? É a única constante que está faltando encontrar. Só isolar o f de n. Eu vou fazer direto aqui, tá? F de n vai dar, deixa eu ver como fica. Vai dar 2V0, né? Sobre NP. Aqui eu fiz n igual a n, tá? Então faz. Vai dar 2V0 sobre NP. 1 menos cosseno, cosseno normal, né? De NP. Sobre cosseno hiperbólico de NP B sobre A. Bom, pessoal, aqui acabou o problema. Demorou, mas terminou, tá? Vou botar a solução final. Claro, você pode arrumar um pouquinho mais, porque o cosseno de NP, né, ele vai dar, no caso, vai dar cosseno de 0, π, vai dar 1 ou menos 1, tá? Esse bichinho aqui, pessoal, ó, como o n é sempre um inteiro, né? Então, isso aí vai dar 1 ou menos 1, que cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1, cosseno de 2π é 0, cosseno de 3π é menos 1. Mas você pode usar esse fato para simplificar um pouco mais. Eu não vou fazer isso não, tá? Eu já vou botar direto aqui a solução. Então, ó, solução final do nosso problema, v de xy, vai ser... eu vou botar as constantes para fora da somatória, tá? 2v0 sobre π, somatório, com n começando de 1 até infinito. Aí sobrou um n, né? Então, eu vou ter aqui... Bom, vai ser 1 menos cosseno de nπ sobre n. Aí, vai ter aqui... Bom, vou fazer assim, né? Cosseno hiperbólico de nπ x sobre a. Cosseno hiperbólico de nπ b sobre a. Seno de np y sobre A ou sobre B? Sobre A, né? Bom, pessoal, tá aqui a solução. Só para dar um lembrete de como essas EDTs são, né? Essa é uma das mais simples que existem, e é o tempo que a gente levou para resolver, né? Vocês estão aí ainda, pessoal? Sim, professor. Algum comentário aí até agora? Sim. Não, só tô imaginando como vai ser para resolver isso no computador. Não, é porque assim, eu sempre tive curiosidade de plotar um gráfico de uma bicha dessa aí. É porque aí a gente só vê o analítico, né? A gente não vê, tipo, o potencial certinho fazendo as curvas. Vai ser legal Não, fazer um gráfico. quando a gente for resolver numericamente, a gente vai comparar, né? Essa solução aí, pessoal, eu resolvi ela, mas
além de revisar essa parte para vocês, mas a gente vai comparar ela também com cálculo numérico, tá? A gente vai plotar isso aí, em 2 dimensões aí, né? Usando o Origin, a gente vai plotar isso aí, tá? Não hoje, porque... Plota isso. Hã? Como é que plota uma bicha dessa no Origin? Aqui. É fácil, né? Você faz o x variar, faz o y variar, isso é uma matriz, porque é xy, né? E aí você seleciona a matriz lá e plota ela. A gente vai fazer aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Vai dar para plotar, sim. E outra coisa, né? Se você não quiser usar o Origin, o Maple faz isso também, né? O Maple, até softwares livres, né? Como... Qual é aquele livro lá que eu esqueci? Sempre esqueço aquele lá. Bom, esqueci agora. Mas tem um que também faz também, que é livre, né? Livre gratuito. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? A gente vai começar, deixa eu ver, são 13h30. Já podemos começar com um dos métodos, tá? Com um dos métodos. Bom, aí é a questão, o livro lá, né? Se você for ver o livro que eu estou usando lá, ele começa por esse método aqui, né? Por essa equação aqui, né? Ele não faz essa equação aqui, não, mas ele resolve ela, né, primeiramente. É a mais difícil que tem, tá? É muito difícil. Porque a malha que vai resultar isso aí, né? Que isso é uma malha agora, né, pessoal? Em vez de integrar no eixo x, que é Range-Kutta, x igual a x mais h, né? Você vai integrar, ou t, né? Se o t for independente, né? T igual a t mais h, que é o Range-Kutta. Isso aqui é uma malha, é bidimensional, tá? Então, não tem um sentido aí, né? Geralmente, esses pontos aí, um ponto depende de 4 ou 5 pontos. Então, não é um negócio tão simples assim, não, tá? Aí, conforme... E a malha mais complicada que tem é essa daí. Eu fui fazendo aqui e vi, né? A malha mais complicada é essa equação aqui elíptica. Ele começa com ela, né? Então, poxa... Eu vou fazer totalmente divertido. Eu vou começar com a malha mais simples, que é a equação, cadê ela aqui? Que é a... Cadê? Que é a parabólica. A parabólica e a hiperbólica são mais ou menos simples. As duas são bem parecidas, são simples. A elíptica, que é essa, que é complicada, tá? Então tá, pessoal. Vamos começar com a EDP parabólica. Então, só lembrando, né, a gente está interessado aqui, ó, né? Então, eu vou escrever aqui um textinho para dar uma... Estamos interessados, ou interessadas, né, envolve 2 gêneros, tá? Em resolver... Opa. A equação da onda, do calor, que diga, né? A equação do tipo, que é essa daqui, né? Del F, del T, derivada... O T aqui vai fazer o papel do tempo, tá? Quem tá... A interpretação física aqui é que essa equação é do calor, né? E o tempo vai passando, a distribuição de calor vai mudando. Então, o T aí é o tempo, tá? Só para dar um insight físico, né? Então, derivada da função f com relação ao tempo, isso aqui é alguma constante quadrada, né? Para você forçar que ela seja positiva. Então, alfa quadrado, del 2f, del x2, tá? É em uma dimensão apenas do eixo x, mas com o tempo como parâmetro aí, tá? Então, essa aqui é a famosa equação do calor. De propagação do calor. Tá? Então, aqui só lembrando, né, onde essa função f é uma função de x e de t. Tá? Aí tem os métodos, tá? O livro apresenta 2 métodos. Eu vou usar apenas um, tá? Acho que não precisa ficar com tanto método assim, vai ficar muito longo, né? Até porque, assim, EDP é um assunto bem complexo, assim, né? Geralmente não é nem cálculo numérico V, né? Eu estou dando mais para vocês para dar uma bagagem até maior, né, do que você viria, né? Eu, quando fiz o curso, não vi isso não, tá? Eu estou dando algo mais... Na verdade, eu não vi nem EDO, né? Devia ter visto, né? Vocês estão tendo um curso melhor do que o que eu fiz. Voltando aqui, né? Então, o método que a gente vai usar aqui é chamado método das diferenças finitas. Já vou explicar por quê.
Bom, qual é a jogada aí, pessoal? A gente tem essa DP aí em cima, né? A ideia é a gente aproximar essas derivadas por diferenças finitas. Essa é a jogada. Ou seja, o ΔF, ΔT, a gente vai aproximar para um ΔF, ΔT. E o del2F, delx2, né, que é a derivada segunda, vai aproximar para algo, né, análogo, né, a essa coisa que eu fiz com derivada primeiro. Como é que faz isso? Não é difícil, tá? A ideia do método é bem simples. A gente vai lembrar da definição de derivada, né? Se lá do curso de cálculo 1, cálculo diferencial, vocês lembram qual é a definição de derivada? Deixa eu fazer uma pergunta diferente, né? O que é a derivada de uma função? Como é que a gente pode responder essa pergunta? O limite tendendo a zero, não é? Mas para meio tem que melhorar aí a resposta, né? Limite de quê, com quê? Aí nunca vem certo, A né? reta tangente. Hã? A reta tangente. Eu sei que tá associado com a reta tangente, não é? Então, tem várias formas, ó. Uma das formas de responder essa pergunta é, não, a derivada é a inclinação da reta tangente em um dado ponto. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Você tem uma curva matemática e você quer, aqui é o x e o y, o plano desenhando aí, né? E eu quero saber a derivada da função y nesse ponto aqui, ó. Você pode responder essa pergunta com rigor, né? Olha, a derivada nesse ponto é a inclinação da reta tangente. É aquela reta que toca no único ponto, né? É chamada reta tangente. A inclinação dela, que é a tangente desse ângulo θ, né? É a derivada, tá? Então, isso aí é uma interpretação geométrica para a derivada de uma função, da função f aí, no caso, da função y, né? Que depende de x, tá? Agora, isso aí é fácil de responder. A pergunta é, como é que calcula essa inclinação? Porque, para calcular qualquer inclinação, são dois pontos, né? Porque, assim, lembra que, para você definir uma reta no plano, você precisa de pelo menos dois pontos. O único ponto, como complica, né, com o único ponto, né? Porque, por um único ponto, a gente tem lá da geometria do ensino fundamental e médio, né? Por um único ponto, passam infinitas retas. Essa geometria lá do fundamental e do médio, né? E por dois pontos, passa uma única reta. Isso no plano, né? Se for uma superfície curva, aí deve mudar, né? Mas no plano é isso. Dois pontos definem uma reta. Um ponto só não define uma reta. E agora, como é que você resolve esse problema? Quem resolveu foi Newton, né? Newton e Leibniz, né? Que criaram o cálculo diferencial. Eles responderam essa pergunta. Contornaram essa dificuldade. Como é que eles fizeram? Você começa com dois pontos. Por exemplo, pega esses dois pontos aí, ó. Deixa eu ver. Bom, posso desenhar azul aqui, ó. Pega esse ponto e esse ponto. Bom, deixar um prédio azul. Pega esses dois pontos aí, ó. Se você traçar a reta que passa pelos dois pontos, não vai dar a reta que eu procuro, que a inclinação vai dar um pouco menor. Vou desenhar aqui de verde, ó. Se a reta vermelha for a reta que dá a tangente, né? Ou seja, a inclinação da reta que dá a tangente, né? A reta que passa pelo ponto preto e pelo ponto azul, ela vai ser assim, ó. Vai dar a inclinação um pouco menor. Foi daí que surgiu a ideia de limite, né? Acho que, não sei se foi dessa forma, mas eu acho que o Newton e o Leibniz eles imaginaram em pegar esse ponto azul e ir puxando ele para perto do preto. É que surge o limite, né? A derivada seria o limite da reta resultante quando o ponto azul se aproxima do ponto preto. Né? Matematicamente seria assim, ó. A derivada da função f com relação a x. Vou fazer aqui um outro gráfico mais rigoroso, né? Vou fazer aqui assim agora, ó. Vai ter y. Aqui é o y, xy, né? E você vai ter uma função f. Por exemplo. Pegue um ponto aqui, x. Pegue um outro ponto, x'. Para esse x aqui, eu vou ter um correspondente f de x, já que eu conheço a função, tá? Para calcular a derivada, precisa conhecer a função, óbvio, né? Se você não calcula.
Você conhece essa função aí. E para o ponto x', você tem um correspondente f de x'. Você conhece tudo isso. Então, olha, como a reta tangente aí, né? Bom, no caso, a derivada é a inclinação da reta tangente. A reta tangente, né? A inclinação se calcula pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, ou seja, vai ser essa diferença dividido por essa diferença. Né? Se eu tenho uma reta, vou desenhar aqui uma reta que seria mais ou menos a reta tangente. Ainda não é, né, que eu tenho dois pontos. Ó, isso aqui é um ângulo θ. A tangente do ângulo é a inclinação. Vou até botar aqui, ó. Essa é a definição da inclinação. Isso aqui vai ser cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. Né? Só que isso aí ainda não é a derivada. A derivada tem que fazer um dos pontos ir para o outro. Como é que eu faço? Eu faço o ponto, a coordenada x' desse ponto, e em direção a outro ponto, né, que tem coordenada x. É daí que surge o conceito, né, de limite. Eu vou botar aqui em cima, ó, vai ficar assim, ó. Limite quando x' tende a x de que ΔY, ou seja, quem é ΔY? F de x' menos f de x sobre ΔX, ou seja, x' menos x. Essa daqui é a definição rigorosa da derivada, tá? Que não é aproximada, que é exato, que você está fazendo, pegando um limite. Aqui é uma revisão de cálculo, tá? Para que serve para a gente? Ora, em vez de pegar esse limite, eu faço uma aproximação, tá? Para nós aqui, a gente vai pegar essa derivada e dizer que ela é aproximadamente ΔY sobre ΔX, sem pegar o limite, ó. Isso aí é o método das diferenças finitas. Você vai aproximar uma derivada por uma diferença finita, sem fazer o x' tendendo a x. Ou seja, basicamente vai ficar y de... Aí, em vez de chamar x de x', né? Bom, deixa eu redesenhar aqui. Bom, vou redesenhar aqui outra situação, bom, parecida, né? Só que eu, em vez de chamar x de x', eu vou chamar de x, no caso, xi mais 1. Porque isso aí é uma interação, né? Então, eu vou botar na interação xi. Esse outro ponto aqui é xi mais 1. Lembra muito lá o Range-Kutta, né? Aí eu tenho aqui minha curva. Então, minha derivada vai ser... Estou usando aqui errado aqui, né? Aqui vai ser f. Aqui vai ser f de... Ó, vou pegar isso aqui, ó, essa diferença. F de xi mais 1 menos f de xi sobre xi mais 1 menos xi. O denominador, xi mais 1 menos xi, né? É isso aqui, ó. Lembra que letra a gente usava? Né? A gente usava H, lembra lá no Range-Kutta. Aqui eu vou usar também o H. Tá? Só que aqui, bom, porque aqui eu tenho duas variáveis independentes, x e t. Eu vou ter dois Hs, um H para cada. Vou ter um passo para cada. Então, esse H aqui eu vou chamar de HX. Tá? Então, chamando x de i mais 1 menos xi de H, agora sim eu vou chegar na fórmula para a derivada. Derivada de f com relação a x vai ser f de x i mais 1 menos f de xi sobre h, tá? Basicamente, o eixo x vai ser bom. Deixa eu fazer aqui o eixo x, ó. Você vai ter os vários x, né? Você vai querer saber como é que a função, o valor da função em alguma dada região, né? Então, você vai ter o x0, x1, x2. Geralmente, vai ser igualmente espaçado, né? x1, x2, x3, x4, x5.
Sempre a diferença de 1 pelo seu vizinho é o H. É o HX agora, que eu estou chamando. Esse aqui é HX, ó. Tá? Aí a dica aqui, né, o que o método faz, para simplificar um pouco, é pegue o xi, ou seja, o iésimo x, né? O i pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E chame isso aqui de IHX. Você pode fazer isso, né, pessoal? Porque a diferença de um para o outro é sempre H. Você pode chamar isso aí de IHX, né? Você começa do zero, o seu x0 vai ser 0 vezes H, que é 0. O x1 vai ser H, x2, 2H, x3, 3H. Você vai de H em H, tá? E aí você reescreve a derivada. Quem vai ser a derivada do f? Pode escrever assim como parcial, né? Porque o f também depende da outra variável, que é o tempo. Então, del f, del x, isso aqui era para ser parcial, tá? Com todos os outros, mas acho que não vai dar muita coisa aí, não. Então, isso aqui, ó, a dica do método das distâncias finitas é trocar essa derivada por f de i mais 1 menos f de i sobre h. Isso aqui, ó. Basicamente, o que eu fiz? Eu chamei f de xi de fi, tá? É só uma... Você está comprimindo uma notação, tá? Onde tem f de i é como se fosse f de xi. Só uma compressão da notação, para simplificar um pouco. Para não carregar mais o parênteses. Até porque, agora eu discretizei, né? Eu estou indo de H em H, é uma coisa discreta, né? Não é uma coisa contínua, como o eixo real. O eixo real está num contínuo de pontos. Aqui eu estou discretizando, estou indo de H em H. É por isso que eu troco f de x, com uma função, por f de x é uma função, né? Por f de i, né? Onde i é um índice agora discreto. Tá? Então, ó, a derivada primeira vira isso aqui, pessoal. Tá certo? Comentário não, né? O que eu vou fazer agora? Fala. Não? Ah, não, professor, deixa pra lá, eu liguei o áudio aqui, mas pode ir de boa. Tá. Bom, sim, mas pergunta, pessoal, porque eu vou fazer agora a derivada segunda, né? Que vai usar esse conhecimento aqui. Por enquanto, a derivada primeira está mais ou menos ok? Mais ou menos aí? Deu para entender mais ou menos? Tá ok, professor. Tá. Ok. Então, agora eu vou fazer a derivada segunda. Eu vou usar a mesma ideia, tá? Eu vou derivar essa coisa aqui, essa fórmula que eu cheguei, entre aspas, né? Eu botei aqui, pessoal, uma setinha, tá? Já para dizer assim, que não é uma igualdade, né? O método seria trocar essa derivada, também apareceu aí, né? Vou botar essa setinha aqui, ó, porque não é que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Não é igual, você vai trocar, né? Porque, matematicamente falando, estaria errado. O método consiste em fazer a troca dessa derivada por essa forma aí do lado direito, tá? Bom, a derivada segunda vai ser muito parecido, tá? Vai pegar a mesma ideia, né? Ó, a derivada, você vai lembrar que a derivada segunda de f com relação a x é a derivada da derivada. É isso que eu vou usar. Isso aqui é a derivada da derivada. Então, seria algo assim, né? Você vai derivar f de xi mais 1. Vou voltar um pouquinho aqui, vou voltar para cá, ó, para esse ponto aqui. Depois eu enxuto a notação, tá? Senão fica mais difícil fazer os cálculos. Então, eu vou derivar o f de xi mais 1 menos f de xi sobre h. Eu vou derivar a derivada. O h sai da derivada, que é uma constante. Esse aqui é hx, tá? Pode esquecer, né? Que é bom saber, porque esse x aqui está envolvido com esse. Tem duas variáveis agora, então tem que identificar qual h que você está lidando. Aqui é hx. Então, você vai fazer aqui 1 sobre hx, derivada com relação a x, letra feia, de f de xi mais 1, menos f de xi. Bom, só isso aqui, né? Aí você vai aplicar o mesmo procedimento. Você quer ficar 1 sobre hx. Ó, é como se fosse, você agora vai derivar essa função e essa. A primeira vai ficar... deixa eu fazer aqui diferente, tá?
Então, a primeira vai ficar f de xi mais 1 menos f de xi sobre hx. Essa daqui é essa. Agora, o segundo termo, menos f de xi menos f de xi menos 1 sobre hx. Vou tirar o hx, né? Bom, são duas frações com denominador igual, eu posso somar bem rápido aí. Isso aqui vai ficar 1 sobre hx quadrado. E aqui eu vou só juntar esses termos aí que sobraram, né? Então, dois termos iguais aí, que é o f de xi. Mas aí vai ficar f de xi mais 1 menos 2 vezes f de xi mais f de xi menos 1. Praticamente acabou, né? Aí eu troco o f de xi por f de i. E aí eu chego na receita para a derivada segunda. A derivada segunda da minha função f com relação a x é só trocar por 1 sobre h ao quadrado. Então, vai ser o passo, né, de integração ao quadrado de f de i mais 1 menos 2f de i mais f de i menos 1. Basicamente, o método é... Basta agora implementar esse método na equação, né? Você vai chegar numa outra equação, que é o método das diferenças finitas. Deixa eu só ver uma diferença aqui, ó. Enquanto que a derivada primeira precisa de 2 pontos, que é a função no ponto i mais 1, menos a função no ponto i, né? São esses pontos aqui, ó. Se você quer calcular a derivada num ponto, você vai precisar desse ponto e do ponto anterior. Basicamente, é isso que eu estou dizendo. Tá? Para a derivada primeira. A derivada segunda envolve 3 pontos, tá? Basicamente, para calcular a derivada no ponto i, você precisa, por exemplo, para calcular a derivada nesse ponto aqui, você precisa do valor da função no ponto posterior e do valor da função no ponto anterior. Precisa de 3 pontos. E assim vale para a derivada terceira, vai precisar de 4 pontos. Derivada quarta, 5 pontos, e assim por diante. Claro que a gente só faz a segunda ordem, porque as equações que a gente está resolvendo aqui são lineares de segunda ordem, nas ADPs. Até aqui, pessoal, algum porém aí? Algum comentário? Se a gente for iniciar um código com esse negócio aí, a gente precisaria, por exemplo, de 3 pontos, então, para iniciar o código. Exatamente, é. Só que lembra, né, quem está usando contorno, a gente, na verdade, tem muito mais de 3 pontos. Geralmente vai ter, bom, depende do tamanho da malha. Mas, em geral, vai ter mais de 3 pontos. Então, você vai ter mais pontos do que precisa para começar, na verdade. Por isso foi uma pergunta importante, porque tem alguns casos onde você não tem todos os pontos. Acontece isso. Mas não nessa equação, se eu não me engano. Parece que é na elíptica, aquela lá mais chata, que às vezes você tem um ponto que você precisa, aí você não tem. Aí você tem que estimar esse ponto. Mas a gente vai chegar lá, né? Por enquanto, vamos deixar para depois. É um caso mais complicado. Tá? Que é isso aí, né? Aqui que eu acho que agora, deixa eu só ver minhas notas aqui, né? Agora é só... Na verdade, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar essas duas receitas, né? Essa fórmula e a de cima aqui, essas que estão grifadas aí, destacadas, e vou jogar na minha EDP. Tá lá em cima, ó. Não vamos esquecer, né? A gente tá... Nosso objetivo aqui é resolver essa equação aqui, ó. Tá? Eu vou jogar aquelas duas derivadas nessa equação. Vou chegar a um monte de termos, né? Eu vou tentando deixar um termo em termos do outro para chegar numa fórmula iterativa, onde eu calculo, né, o ponto da frente a partir do ponto de trás. No caso, a partir dos 2 pontos de trás, porque aqui depende de vários pontos. Tá? Pessoal, vamos estar um pouco aqui maçante essa aula, tá? Porque não tem exemplo, né? Só... A gente tá bastante teórico aqui. Vamos dar uma pausa aqui, tá? Porque eu acho que realmente até para mim, que eu estou um pouco cansado aqui. A gente dá uma pausa, aquela pausa padrão de 20 minutos. 15, na verdade, né?
15 a 20 minutos, pode ser 20 minutos, para ter descanso um pouco. E depois a gente volta, tá? Para continuar, ok? Essa aula, basicamente, eu acho que não vai ter nenhum exemplo. Bom, talvez tenha um exemplo, mas vai ser um final da aula, né? Vou pegar essas equações, vou jogar na fórmula, vou chegar na equação e a gente resolve ela. Pessoal, 20 minutos pode ser? Pode, beleza. 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 Peguem um livro lá, já vão baixando um livro aí que eu indiquei, lá no site, tá? Para vocês terem aí, para ir lendo ele também, tá? Não pode ficar... Senhor, tem como baixar lá no seu site? Então, eu posso, né, por causa dos direitos autorais, né? Ah, sim, eu vou... Ah, entendi. Pois é. Ele é fácil de achar, tá? Ele é fácil de achar. Mas, Tá. Então tá, pessoal, eu vou até parar de gravar aqui para dar uma pausa. Vou deixar aqui a sala aberta. Como eu faço parar aqui de gravar? Acho que é interromper, vai ser aqui. Só interromper aqui no tempo.